Geral da República, Paulo Gonet, foi contra o pedido do diretor da PF, André Rodrigues, para colocar agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar, é bom lembrar. Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. Qual o motivo desse entendimento? E o procurador deu alguma recomendação, Janaína? Pois é, né, Tiago? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, voltou a dizer que existe sim um risco de fuga de Jair Bolsonaro, até porque foi o próprio Paulo Gonet quem pediu esse monitoramento policial da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, né, para garantir aí essa medida cautelar da prisão de Jair Bolsonaro. Mas quando ele fez esse pedido, ele pediu também, ressaltou que não precisaria de policiais dentro da casa de Jair Bolsonaro. E aí justificando, ele voltou a justificar nessa nova manifestação aqui ao ministro Alexandre de Moraes, ali esse risco, porque, citando, por exemplo, o rascunho que foi encontrado no aparelho celular de Bolsonaro, com um pedido de asilo político à Argentina, o fato de Bolsonaro também morar muito próximo à Embaixada dos Estados Unidos e também a proximidade do próprio julgamento. Mas quando ele fez essa manifestação primeiramente, pedindo um monitoramento, ele tinha sido muito explícito, né, Tiago, de que as medidas de monitoramento não fossem intrusivas no domicílio de Jair Bolsonaro e nem perturbadoras da vizinhança. Só que quando, assim, que Paulo Gonet pediu esse monitoramento à Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, enfiou um ofício ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que essa medida só seria efetiva, de fato, se houvesse policiais no interior da casa de Jair Bolsonaro, e colocando como uma das justificativas o fato de que a tornozeleira que é utilizada por Jair Bolsonaro funciona por meio de um chip que pode ter falhas, eventualmente, e numa possível falha, isso daria tempo hábil de Jair Bolsonaro fugir. Esse tinha sido o argumento do diretor-geral da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro, então, ali no meio termo, pediu uma manifestação do Procurador-Geral da República, que hoje, então, se manifestou e com as mesmas razões, pedindo que não sejam intrusivas nenhuma medida ali de monitoramento policial. Ele só fez um adendo, Tiago, com relação a isso. Ele disse que Jair Bolsonaro deve sempre manter ali a área próxima à residência dele livre de obstrução para caso seja necessário uma ação policial no local. Agora, com essa manifestação, resta o ministro Alexandre de Moraes decidir se acata esse parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou não. E isso deve sair ali nas próximas horas, nos próximos dias. Tiago. Perfeito. Estaremos acompanhando e na terça-feira, claro, o início do julgamento. Janaína Camelo, toda a nossa equipe, estaremos atentos, trazendo as últimas informações. Mais um giro com os nossos comentaristas. Começo por você, Dora. E aproveito, faço a pergunta que eu tinha feito anteriormente em relação ao governador Tarcísio sobre essa história da anistia e fique à vontade para comentar também esse posicionamento da PGR. Já o Vilela fala sobre a questão jurídica disso. Dora. Olha, vamos começar pelo governador. Então, eu estava falando que isso não é uma articulação, isso é uma declaração, porque vamos lembrar que nessa semana o governador foi alvo de crítica do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, eu acho que também do Carlos Bolsonaro, porque o governador não se empenha, reclamações, né? Reclamações, não se empenha pela anistia. Aí, às vésperas do julgamento, o governador faz um gesto de cortesia, claro, e deixa circular essa história que ele vai se articular com vai pedir ao presidente da Câmara. Ora, não depende do governador de São Paulo, de qualquer palavra do governador de São Paulo, a tramitação, principalmente de um assunto como esse na Câmara. Mas esse gesto público ele faz exatamente para estender a mão, né? Eu estou chamando de cortesia porque é isso mesmo. Quanto essa medida, essa posição da Procuradoria-Geral da República, já estava claro quando isso seria, que esse seria o posicionamento contrário à presença de policiais dentro da casa, quando a PGR determinou o aumento, atendeu aquele pedido que originalmente foi feito pelo líder do PT, Lindbergh Farias, o aumento de policiamento do entorno da casa. Ali já ficou claro que houve essa decisão exatamente para se contrabalançar com essa outra agora. Portanto, eu acho que foi apenas o esperado.
Agora, Vilela, a dúvida é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes pode tomar uma decisão contrária a esse posicionamento da PGR? Ele pode sim, viu, Tiago? Esse posicionamento, ele é um parecer, ele é uma avaliação, mas ele não precisa ser seguido pelo juiz, no caso, pelo ministro relator da matéria. No entanto, é evidente que os elementos que foram trazidos pela PGR nesse sentido são elementos muito robustos. Não se justifica, não me parece razoável que haja policiais dentro da casa, ainda com o fato de haver tornozeleira, ainda com a possibilidade de haver uma prisão efetiva. Quer dizer, me parece que seria talvez um certo exagero. Policiais do lado de fora, o aumento do efetivo do lado de fora, tudo bem, isso é razoável, isso é possível. Agora, de fato, policiais no interior da casa acabaria fazendo com que a própria lógica da prisão domiciliar ela acabasse perdendo um pouco a sua efetividade.